Alô, testando. Boa noite, gente. Eu tive que zerar aqui os arquivos, né? Esse vídeo ele vai para o meu canal mais tarde, tá entendendo? Mas primeiro uma notícia muito triste, né? O falecimento de Cristina. Cristina foi uma grande companheira do movimento sindical e do PT, dos servidores públicos e estaduais, que faleceu agora terça-feira, muito rápido, com 48 horas, ela faleceu de Covid. Na realidade, ela não faleceu, ela foi assassinada. Aí eu digo por que ela foi assassinada. Eu vou entrar direto logo na questão do vídeo. É porque, de acordo com o depoimento da CPI hoje, de Bruno Covas, né, foi dito que já em 2020 a gente teria 100 milhões de vacina e Bolsonaro disse que não comprava a vacina do João Dória, né? Em 2021 tinham 60 milhões, Bolsonaro disse que não comprava a vacina do João Dória. Então, veja mesmo, a grande consequência disso, né, por uma disputa política que ele fez da vacina, a gente chegou a 500 mil mortes. Agora, minha gente, essa pessoa não é um ser humano. Como é que um ser humano, só porque é um adversário político de um governador de estado, deixou morrer 500 mil pessoas, que dessas 500 mil pessoas, talvez hoje 400 mil não teria morrido. Por quê? Porque se você for juntar as 100 milhões que já foi oferecida em 2020, com as mais 60 em 2021, com as que o Instituto Butantan está fazendo hoje, a gente já estaria no mínimo com 180 milhões de vacina. E esse povo que a gente ama, todo não tinha morrido. No máximo, a tragédia poderia ter chegado a 40 mil mortes. E aí a consequência dessa briga, inclusive de Bolsonaro, não de João Dória, é que foi responsável pelas 500 mil mortes. Ele disse lá no vídeo: a vacina do João Dória eu não compro. Eu não compro essa vacina do vírus dos comunistas. E a vacina do João Dória, porque o Instituto Butantan era quem iria fabricar essas vacinas, essas 100 milhões de doses. E ele disse que não comprava. E ficou claro hoje no depoimento da CPI com o Bruno Covas. Então, gente, a importância dessa frente ampla para derrotar Bolsonaro, ela é para quê? Ela é para salvar uma parte do planeta Terra chamado Brasil, salvar ainda o que tem do movimento sindical, porque a reeleição de Bolsonaro, vê mesmo, é o fim do movimento sindical. Por quê? Por exemplo, os servidores públicos federais, ele sendo reeleito, ele demite tudinho, porque com certeza ele vai colocar na reforma administrativa o fim da instabilidade para todo mundo, sem direito adquirido. Aí, como não tem indenização, nem multa rescisória, ele demite tudinho, terceiriza todos esses serviços, os médicos dessas repartições federais, né, e os cientistas vão ser sem NPJ, ou seja, acaba-se o emprego no Brasil e acaba-se o sindicato no Brasil. Por quê? Porque não vai sobreviver. Serão um sindicato de prestadoras de serviço, né? E o fim de tudo que é empresa pública, né? A outra atitude dele, para a vacina. Porque há previsão de vacina até 2022. Aí a primeira atitude dele sendo reeleito é parar a vacina. Aí a gente não vai ter 1 milhão. A gente pode chegar até 2 milhões de mortos. Olha, a gente está vivendo uma situação muito parecida com quem viveu a Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler invadiu a União Soviética, a antiga União Soviética, se ele ganha ali a guerra, se ele ganha ali a batalha na União Soviética, ele ganha a guerra. O primeiro-ministro alemão percebeu o tamanho da tragédia e foi fazer uma grande frente com os comunistas
e com os capitalistas na América contra Hitler. Deu certo, derrotou Hitler. Porque ninguém sabe o resultado se não tivesse saído essa frente. É o grande desafio que a gente está vivendo no Brasil hoje. Ou uma grande frente ampla para derrotar Bolsonaro e salvar uma parte do planeta Terra chamado Brasil, ou o fim de uma parte do planeta Terra de um povo chamado Brasil. Entendendo? Significa o quê? Significa milhares e milhares de pessoas que vão morrer, gente que não vai ter emprego, significa o fim da justiça do trabalho, tá entendendo? O fim do INSS e o fim do SUS, a privatização do SUS. Vejam o perigo da reeleição de Bolsonaro para o Brasil. E a importância dessa frente ampla, que ela tem, é urgente, é justamente para a gente salvar. A outra contradição que a gente está vivendo é que uma parte que está viva ainda, feito eu, graças a um governo do PSDB. Porque a vacina que está vindo ainda é de João Dória. Aliás, não é de João Dória, é do Instituto Butantan, mas o governador é João Dória, que Bolsonaro, por sua vez, queria proibir que o Instituto Butantan fabricasse essa vacina. Quando ele viu que a fatura não bateu, que quem deu a ele a tese da contaminação do rebanho deu errado, aí ele está correndo agora atrás das vacinas. O que significa? Aí, meus amigos que ainda estão vivos, tenham muito cuidado. Porque não vai dar tempo chegar ainda essas quantidades de vacina para salvar uma parte. Porque uma grande parte, inclusive a doutora Margarete falou hoje, que é uma grande cientista, vai morrer muita gente de maio para junho, dessa nova variante. Agora, tudo consequência, porque ele não comprou. Em 2020, eu soube, já tinha proposta de contrato de 100 milhões de doses. 100, com mais 60, com mais 20 do Instituto Butantan, a gente teria hoje, no mínimo, com 180 milhões de doses. E esse pessoal de 30 e 40 anos não tinha morrido. Estavam tudo vacinados. A gente não teria perdido os amigos que a gente perdeu. A gente não teria perdido Cristina, não teria perdido João Rebolado. Então vejam a importância da frente. Outra coisa, essas eleições ela é nacionalizada. Por exemplo, na Bahia o governo não é do PT? É. Então o inimigo do PSB lá não é o PT. O inimigo lá é os bolsonaristas da Bahia. O meu inimigo aqui em Pernambuco não é o PSB. É os bolsonaristas daqui. Por quê? Porque essas eleições serão nacionalizadas. Ela não é uma eleição local. Ela é de quem está do lado do fascismo e quem está contra o fascismo. Ela é uma eleição nacionalizada. Por isso a importância dessa frente ampla já no primeiro turno. E aí tem um papel importantíssimo, Fernando Henrique Cardoso e Lula, abrir um grande diálogo junto com Bolos do PSOL. Agora, abrir uma frente internacional. Tentar uma conversa com Obama para intermediar uma conversa com Biden. Porque a gente precisa de um apoio internacional, né, para a gente ampliar essa frente. E não tem outro caminho para o Brasil. Não tem outro caminho para a gente ainda salvar alguma coisa nesse país. E para salvar alguma coisa nesse país, é uma grande frente ampla. E aí é importantíssimo essa frente tá PSDB, PT, PSOL, PDT, PCdoB, PCB, até PSTU se quiser vir. Porque a gente está com um inimigo muito poderoso e que está disposto a tudo. O cara nem com o capitalismo ele está preocupado. Tá entendendo? Ele preferiu matar 500 mil pessoas do que comprar a vacina, porque ele dizia que a vacina era a vacina do João Dória. Meu Deus, como é que está a consciência desses senadores e desses parlamentares, que é da base desse cara ainda?
a base desse monstro ainda. Então nós estamos diante de duas escolhas. Hoje no Brasil, ou uma grande frente ampla para salvar uma parte do planeta Terra chamado Brasil, ou a divisão das esquerdas e o fim de uma parte da humanidade na Terra chamada Brasil. E a CPI, ela tem que no final indiciar Bolsonaro com um relatório para que quando ele perder a reeleição, ele seja preso de crime contra a humanidade. Que foi isso que houve. O que houve em Manaus e o que está vendo até agora no Brasil é crime contra a humanidade. Eu vou terminar esse vídeo aqui rápido, porque ele, para ir para o canal, você não pode demorar muito. Tá entendendo? Porque ele fecha. Mandar um abraço muito grande para Beatriz, porque ela era muito amiga de Cristina. Desejar uma boa noite para todo mundo. E vejam a importância que tem essa frente ampla. Né? O cara deixou de comprar no mínimo 150 milhões de vacina. E se ele tem feito isso, a gente não estaria hoje com 500 mil pessoas mortas, que a gente pode chegar até 1 milhão de mortes ainda, porque não vai dar tempo a quantidade de vacina que vai chegar para vacinar todo esse povo ainda. Um abraço e que Deus tenha grande misericórdia da gente. Esse vídeo depois ele vai para pro meu canal no YouTube, e que a gente só tem que rezar muito e acreditar muito nessa frente ampla, porque ela ultrapassa uma questão eleitoral, ela é uma questão de salvar vidas, né? É a favor da vida, a favor da floresta, a volta da poesia, a volta do beijo, do abraço e do afeto, a volta do reino de Deus aqui na terra. Que Deus nos abençoe e uma boa noite para todo mundo.